I love it. O que Memphis Depay falou depois do derby vai te deixar de cabelo em pé. Ele fez o gol, foi o herói da noite, mas uma única frase que ele soltou pode explodir como uma bomba relógio dentro do nosso vestiário. Fica comigo até o final que você vai entender tudo o que eu tô falando aqui nesse vídeo. Bora pra vinheta e na sequência vamos falar um pouquinho sobre Memphis Depay, sobre essa partida e sobre o que ele falou depois da partida também, que criou aí um burburinho por aí. Vamos lá. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fala, fiel torcedor, sejam muito bem-vindos ao De Primeira Timão, o nosso ponto de encontro, o nosso confessionário, o lugar onde a gente fala a língua da arquibancada. E hoje o papo é muito sério, o papo é sobre o derby, né, galera? A vitória por 1-0 foi maravilhosa, foi linda, foi suada, foi na raça, mas o pós-jogo, galera, o pós-jogo sempre do Corinthians pega fogo. E antes de eu mergulhar fundo nessa história, já faz o seguinte: se você é corintiano de coração, de alma, esmaga aí o botão do like aqui embaixo. Isso mostra para o YouTube que a fiel torcida domina essa plataforma. E se você caiu aqui de paraquedas e ama o Timão, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não passa pano para ninguém. A gente traz a informação que a mídia muitas vezes não acaba dizendo por aí. Coragem de falar e de mostrar. Tamo junto, galera. Então bora porque interessa. A pressão pré-derby e a sombra da desconfiança. Fiel, vamos voltar um pouco no tempo. Como a gente chegou para esse derby? A verdade, chegamos pressionados. A gente sabe como funciona. Jogar contra eles é sempre uma final. Perder é um inferno, empatar é ruim e ganhar é obrigação. Essa é a nossa mentalidade. E no centro de tudo estava ele, Memphis Depay. Um craque de nível mundial, camisa 10, mas que vinha sendo questionado. Vamos ser honestos aqui, entre nós. A gente via o talento, mas ficava aquela pulga atrás da orelha. Por quê? Porque nas últimas semanas o nome do Memphis não aparecia nos jornais por causa dos gols, mas por causa de polêmicas. Primeiro, aquela história de faltar a um treino sem avisar. Pelo amor de Deus, fiel, um jogador desse calibre, num momento crucial da temporada, como assim falta sem dar satisfação? A diretoria abafou o caso, mas a gente sabe, a gente sente o clima. Isso gera o quê? Desconfiança. A gente começa a se perguntar: esse cara tá focado? Ele tá comprometido 100% com o nosso manto? Depois veio a notícia da notificação pelo pagamento do prêmio do Paulistão, quase 5 milhões de reais. É direito dele? É, ninguém discute. O combinado não sai caro. Mas o timing, bem na semana de um derby decisivo, isso vira munição para a imprensa que adora criar crise no nosso Parque São Jorge. Vira uma distração que a gente não precisava. Então o cenário era esse: um derby valendo vaga na Copa do Brasil e o nosso principal jogador no olho do furacão. A pergunta que todo corintiano se fazia era: qual Memphis a gente vai ver em campo? O craque decisivo ou o jogador com a cabeça em outro lugar? Esse era o nosso grande problema. É, realmente, né, cara? O Memphis Depay muito pressionado, muitas notícias aí ruins a respeito do Memphis Depay. E, cara, ele entrou pressionado, como eu acho que todo o time do Corinthians entrou já sob uma pressão. O Dorival Júnior mesmo, ele já tava até notícias circulando por aí, né, que se não
passar essas oitavas de finais, o Corinthians não se classificar, o Dorival não fica no cargo. E a pressão estava sobre todo o time do Corinthians, sobre o Dorival, e o Memphis Depay aí foi um dos mais pressionados, né? Vamos continuar com a matéria, que está interessante. Realmente a sombra da desconfiança mesmo no Corinthians aí antes dessa partida, muita gente com desconfiança. Claro, o corintiano estava confiante na vitória, eu estava confiante na vitória, sou corintiano, como diz a canção mesmo, né? Sou sofredor, sou corintiano, mas sou sofredor, sei sofrer. E cara, a gente sempre tem confiança que o Corinthians vai ganhar, tá ligado? Só que querendo ou não, existia uma sombra, principalmente sobre o Memphis Depay, com tudo que andou saindo na mídia a respeito desse grande jogador, craque do time do Corinthians hoje, o Memphis Depay. Vamos continuar com a matéria. O gol, a explosão e o herói improvável. E aí, fiel, o jogo começa. Tensão pura na Neoquímica Arena. Cada dividida era uma guerra. Cada chance perdida, um suspiro de agonia de 40 mil loucos. O time deles recuado, esperando o nosso erro. O jogo amarrado, chato, do jeito que eles gostam. A gente precisava de um herói, a gente precisava de um momento de magia. E foi aí. A bola vem pela ponta, o cruzamento é feito na medida e quem aparece no meio dos zagueiros subindo mais alto que todo mundo como um verdadeiro centroavante? Ele, Memphis Depay, a testada é firme no contrapé do goleiro, a bola estufa a rede. Gol! É gol do Corinthians, é gol do nosso camisa 10. Naquele momento, fiel, nada mais importava. Não tinha polêmica, não tinha dívida, não tinha treino perdido, só existia a explosão de alegria. Aquele gol foi a resposta, foi a solução para o nosso problema. Memphis calou os críticos, abraçou a fiel e mostrou: eu estou aqui, eu decido. Foi o primeiro gol dele em derby, um gol com um peso gigantesco, um gol que não vale só pela vitória, mas pela redenção. Ele precisava disso, a gente precisava disso. Parecia que finalmente a paz ia reinar e o foco seria 100% na bola. Mas foi só o juiz apitar o final do jogo que um novo problema, muito mais sutil, começou a ser construído. E foi o próprio Memphis que deu a primeira martelada. A entrevista que abriu uma nova crise? Jogo encerrado. Vitória do Timão. Repórter vai entrevistar o herói da noite. A gente espera aquele discurso padrão, né? Feliz pelo gol, importante vitória, agora é focar no próximo jogo. Mas não com o Memphis. Ele chega e solta essa aqui. Presta atenção, fiel. Eu acho que trabalhamos duro, tivemos vários momentos melhores no jogo. Poderíamos ter feito mais gols e feito uma vantagem maior, mas conseguimos o resultado. Peraí. Vamos analisar. A vitória, a solução para a desconfiança, acabou de acontecer. E a primeira coisa que nosso herói faz é criar um novo problema? De um lado, a gente pode pensar, isso é mentalidade de vencedor. Ele não está satisfeito com o 1-0, ele queria matar o confronto. E eu concordo que essa fome é importante. Mas e se a gente olhar por outro ângulo? Será que essa frase não foi uma crítica velada aos companheiros? Será que ele não quis dizer, eu fiz a minha parte, mas o resto do time não aproveitou as chances e agora a gente vai para casa deles com uma vantagem mínima? Pensem comigo, fiel. Isso gera o que no vestiário? Um atacante que perdeu um gol na cara pode olhar para essa declaração e se sentir exposto. Um meio-campista que errou um passe decisivo pode se sentir criticado. E ele não parou por aí. Quando perguntado sobre as polêmicas, ele disse: várias coisas estão sendo ditas, colocadas fora de proporção, mas estou aqui para tentar ajudar o time. Ele não nega, mas diz que está fora de proporção. Ele joga a responsabilidade para a imprensa, para o disse-me-disse. Ele não se abre 100% com a gente, com a fiel. Ele cria uma barreira. Então, o que temos agora? O herói do jogo, que com poucas palavras plantou uma semente de dúvida.
A vitória, que deveria trazer paz, agora vem acompanhada de um "e se?". E se essa declaração azedar o clima lá dentro? Esse é o novo problema que a gente precisa resolver antes do jogo da volta. O futuro, jogo da volta e a encruzilhada de Memphis. E tudo isso nos leva a uma única pergunta, Fiel. E agora? Na quarta-feira que vem, a gente vai para o chiqueiro deles. O ambiente lá vai ser hostil. A pressão vai ser triplicada. E a frase do Memphis vai ecoar na cabeça de todo mundo. Poderíamos ter feito uma vantagem maior. Essa frase pode servir de duas formas. Como combustível, o time entra mordido, sabendo que precisa jogar ainda melhor, e usa a crítica do Memphis como motivação para calar a boca de todo mundo e classificar. Ou como veneno. O time entra rachado, com jogadores desconfiados uns dos outros, e a mínima vantagem que a gente construiu com o gol dele se desfaz no primeiro erro. O futuro do Corinthians na Copa do Brasil está, ironicamente, nas mãos e na cabeça do mesmo jogador que nos deu a vitória. O destino do Memphis no timão pode ser definido nesses próximos 90 minutos. Ele está numa encruzilhada. Ele pode se consolidar como o ídolo que a gente tanto espera. O cara que chegou, resolveu os problemas fora de campo e nos liderou a uma classificação épica na casa do rival. Ou ele pode se tornar o estopim de uma crise. O jogador talentoso, mas problemático, que implodiu o grupo no momento mais decisivo. O jogo da volta não é só sobre Corinthians de Palmeiras. É sobre qual versão de Memphis Depay vai entrar em campo e qual versão o nosso time vai abraçar. Fiel, que montanha-russa, hein? A gente sai de um problema, encontra uma solução no gol dele e agora encara um problema, talvez, ainda maior? Cara, não sei. Essa é a essência de ser corintiano, né, cara? Nada é fácil pro Corinthians, nada é fácil pra gente. Mas agora eu quero ouvir você. Você é o mais importante aqui. A opinião mais importante não é minha não, cara. É a sua opinião, torcedor corintiano. Você da fiel torcida. E aí, o que você achou da declaração de Memphis Depay após a partida? Primeiro que ele não queria nem falar com a imprensa, né, cara? Ele não queria nem falar, mas daí o pessoal da imprensa falou, não, ele vai falar. A mentalidade, letra A, a mentalidade de campeão tá certíssimo em cobrar mais do time? Letra B, falta de união foi uma crítica desnecessária que pode rachar o elenco, coisa que eu não acredito. Letra C, um pouco dos dois, mas o importante foi o gol e a vitória. Deixe aqui a sua opinião nos comentários aí, que a gente vai ler e vamos responder aí esses comentários seus aí, tá bom? Cara, o que acontece? O Corinthians venceu bem a partida, foi um jogo que o Corinthians, na minha opinião, agora eu vou falar um pouco da minha opinião da partida para vocês. Eu achei que o Corinthians aí não fez um grande jogo, logicamente, mas não faltou raça pro time corintiano, né? A gente viu que o Corinthians mordia o Palmeiras, realmente teve muita raça, tá de parabéns o time do Corinthians. Para mim, o melhor jogador do Corinthians foi o Ranieri. Eu acho que o Dorival não deveria ter tirado o Ranieri da partida, essa é a minha opinião. Aí você deixa a sua opinião também. E o Memphis Depay, né, que é a pauta aqui do nosso vídeo hoje, desse momento, né? A pauta é o Memphis Depay, né, cara, que ele fez o gol da vitória. E ele, cara, na minha opinião, ele tá com muita moral agora, né? Tá com muita moral, tanto pra diretoria, pro corintiano, pra torcida do Corinthians, né? Tá com muita moral também para aqueles que criticaram ele. Muita gente que criticou o Memphis Depay agora teve que se render, né, ao Memphis Depay. O próprio Neto na transmissão lá da Premier, na Prime Video, que eu assisti na Prime Video, o próprio Neto se rendendo ao Memphis Depay. Então assim, cara, o cara calou a boca de muita gente, mano. Essa é que é a verdade. O cara calou a boca de muito crítico, né? E se ele realmente quiser continuar no Corinthians, meu amigo, nada impede, velho. Eu acho que nada vai impedir. É claro que eu acho que tem muita coisa sendo feita nesse contrato do Memphis Depay de uma maneira muito ruim, né, cara? Uma negociação bem ruim da parte da antiga diretoria do Corinthians, do Augusto Melo. Mas, cara, ele vale o dinheiro que está sendo pago porque ele é craque, né, cara? Não é à toa que o cara é artilheiro, né, da seleção holandesa. Ah, mas a seleção holandesa não é
que nem outras seleções, mas, cara, o cara é o nome gol do time, né, cara? E ali, na minha opinião, quem deveria ter batido esse pênalti deveria ser o Memphis Depay e não o Yuri Alberto. De repente, ele ficou até chateado também com isso. Não foi uma indireta mesmo, né, como falou aí na matéria? Será que ele não deu uma indireta? Né, cara, o cara já fica pensando isso. Pô, será que ele não deu aquela indireta mesmo? Pô, o cara errou um pênalti, velho. Ele não é de perder pênalti. O Memphis muito raramente perde pênalti. Deveria ser ele o cobrador do pênalti. Eu acho que o Dorival deveria consertar isso urgentemente e falar: a partir de hoje, o oficial batedor de pênalti aqui do Corinthians chama-se Memphis Depay. Depois Rodrigo Galo. E depois o Yuri Alberto. Na minha hierarquia deveria ser assim, cara. Ah, mas o Yuri Alberto é artilheiro, faz gol. Mas quem tem que bater pênalti tem que ser o Memphis Depay, né, cara? Tem que ser, não adianta. Ou ele ou o Garro, mas mais ele ainda, porque ele é o camisa 10 do time, é o craque do time, é o cara que se paga mais dinheiro, né? O cara mais cobrado é o Memphis Depay, sem dúvida nenhuma. Então, assim, cara, foi um grande erro ter deixado o Yuri Alberto bater esse pênalti, também porque tá voltando de lesão, né, cara? O cara tá voltando de lesão, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Será que o cara não tem pulso firme? O Dorival Júnior não tem pulso firme? Fala: não, cara, tu voltou de lesão agora. Quem vai bater vai ser o Memphis Depay. Tem que ser o Memphis Depay, cara. Então, se o Corinthians faz aquele gol que o Yuri Alberto perdeu de pênalti, o jogo ia ser melhor pro Corinthians. O Corinthians poderia ter feito 2-3. Acho que foi isso que o Memphis realmente falou na entrevista, que poderíamos ter saído com uma vantagem maior. Mas agora, galera, é torcer aí para quarta-feira que vem, às 21h30, né? Corinthians e Palmeiras lá no Chiqueirão, vai ser o jogo. E tem que ir para cima, cara. Tem que jogar melhor do que jogou na Neoquímica Arena, na minha opinião. Tem que jogar melhor, cara. O Corinthians levou um pouco de sorte em alguns lances ali também, que pelo amor de Deus, né, cara? O que eu fiquei estressado o jogo inteiro, cara. Mesmo ser corintiano também deve ser estressado, né, cara? Porque o Corinthians teve momentos muito ruins na partida, né, cara? Palmeiras, alguns momentos, dominando o jogo. Aí depois que fez o gol, quem melhorou foi o Corinthians. Aí o Corinthians melhorou na partida. Mas você, o que você achou das declarações de Memphis Depay? O que você achou aí desse gol de Memphis Depay, desse jogo de Memphis Depay? Deixa aqui a sua opinião, seu comentário, ela é mais importante. E você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para que você venha estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo, galera. Grande vitória no nosso Coringão. Vai, Corinthians!